Pai querido, Pai amado, Deus vivo e poderoso, nós te glorificamos, Senhor, por esta hora inigualável, por este momento em que aqui estamos, ó Deus. Senhor, que a Tua graça venha sobre todos nós, que a Tua compaixão, que a Tua misericórdia, ó Deus, que o Teu favor, ó Deus, que o aprendizado da Tua palavra, que a ministração do Teu Espírito, ó Deus, que a causa do Evangelho seja implantada dentro de nós, que desejemos realmente ser servos, como o Senhor Jesus disse, importa que um servo seja igual ao seu Senhor. Ó Deus, o nosso Senhor morreu por nós na cruz, deu a vida por nós, nós temos que também dar a vida por Ele. E nós te pedimos então, Senhor, que nesta manhã venha a Tua graça, venha o Teu favor, venha a compreensão, venha o entendimento, ó Deus, que aquele que quer, ó Deus, seja-lhe acrescentado 1000 vezes mais, mas aquele que não quer, ó Deus, que o Senhor possa operar a sua seleção, porque foi assim que o Senhor disse deste lugar, que seria um centro de seleção, faria uma grande seleção, e esta seleção começaria, ó Deus, tu disseste, pela dificuldade de chegar neste lugar. Este é o primeiro nível da seleção, mas existem outros, Deus. Existem aqueles que recebem a Tua palavra, mas não se curvam a ela. E enfim, Deus vive e poderoso, que o Senhor possa ministrar sobre os corações daqueles que querem, daqueles que estão incluídos dentro da Tua oportunidade, Senhor, que o Senhor possa derramar graça sobre graça e glorificar o Teu santo, eterno, glorioso nome. Assim nós te damos graça nesta hora, em cada classe, ó Deus, que o braço forte do Teu Espírito seja operante, em cada classe, ó Deus, que a mão poderosa do Senhor esteja, ó Deus, purificando, esclarecendo, limpando mentes e corações, para que o Teu nome seja glorificado, para que a Tua igreja não falte obreiros, e ó Deus, e para que as nossas vidas não venham a se perder. Por isso, dá-nos graça, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Eu quero que você abra aí no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No verso 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ponto, vírgula, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, Jesus disse essa palavra não como um ponto absoluto, mas como consequência de uma situação. Então, o que é? Como diz ali, ó, ele disse para quem? Para os judeus que já haviam crido nele. Se eles haviam crido, foi um ponto de partida, mas não foi um ponto final. Quando eles creram em Jesus, Jesus ainda diz assim: e agora vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Como diz lá Oséias, prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Muita gente está com as suas vidas sepultadas, irmão, porque não está prosseguindo no conhecimento de Deus. Tem gente que diz: não, eu já conheço Jesus, eu já frequento a igreja, pronto, não falta mais nada na minha vida. Falta, e falta muita coisa. Uma coisa é nós crermos em Jesus para a salvação. Outra coisa é nós crermos em Jesus para sermos um instrumento nas mãos de Deus. Outra coisa é crermos em Jesus para sermos um líder da seara de Jesus. Isso é muito amplo, como diz a Bíblia, amplíssimo. Muita gente está crendo sim em Jesus, mas nunca vai sair do banco. A seara vai continuar sendo grande e os obreiros vão continuar sendo poucos. Então, é exigido um nível de conhecimento tal para que as operações de Deus se processem sobre as nossas vidas, né? Por exemplo, quando foi dito lá no passado, recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Olha a vida daqueles homens que receberam essa virtude.
Olha ao ponto que eles foram, olha a revolução que eles travaram, olha os conceitos que eles colocaram para fora, olha onde que eles chegaram diante de reis, de imperadores, olha onde que eles testemunharam e não se curvaram e não se calaram. As ameaças era só motivo para eles estarem orando, como a Bíblia diz, Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que falem com toda a ousadia em nome do teu santo Filho Jesus. Isto requer um conhecimento. Tem gente que é ameaçada, acuada e para ou volta atrás. Tem gente que quanto mais é ameaçada, mais se levanta. Amém, irmão? Isso está girando no conhecimento da verdade. Você precisa descer às águas profundas da verdade, sabe? Quem conhece a verdade, você não vê prepotência, você não vê arrogância na vida dessa pessoa. Quem conhece a verdade, meu irmão, não esquenta com mais nada na vida. Trilha o caminho da verdade. Mas pessoas que ainda não conheceram muito bem a verdade, elas começam a lutar para defender os seus próprios interesses. Quem conhece a verdade só luta para defender os interesses de Deus. Então veja, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá? A verdade libertará de quê? Quando se fala de libertação, automaticamente se pensa em demônios, possessões demoníacas. Não. Isso é um fato, obviamente que está dentro do campo do conhecimento. Mas conhecer a verdade significa ser liberto da mentira. É mais simples a interpretação do que se possa pensar. Conhecer a verdade é ser liberto da mentira. Então, só uma preliminarzinha, né? Por exemplo, quando você estava no catolicismo, não foi o conhecimento da verdade que te libertou? Quando você estava lá em todas as linhas do espiritismo, da magia negra, não foi a verdade que te libertou? Que verdade é essa? Um conhecimento que chegou até você e te libertou da mentira. Que mentira? Muitos aqui acreditavam em reencarnação, muitos aqui acreditavam que a Virgem Maria era intercessora diante do Filho, blá, 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 mas você conheceu a verdade, e a verdade foi te libertando dessas coisas. Muitos aqui acreditavam que realmente falar com aqueles espíritos dos mortos, o Tranca-Rua, Maria Padilha, aquilo era uma glória. Muitos achavam que vestir aquelas roupas de mulher, né, e ficar rodando, e praticar o homossexualismo, que era uma glória. Eu conheci famílias que diziam, meu filho foi escolhido. Por que seu filho foi escolhido? Porque ele veste as roupas no terreiro e recebe as entidades, recebe a Pombagira, recebe Marinha Mulambo, recebe Tranca-Rua. Isto era uma glória para famílias. Mas quando conheceram a verdade, houve uma libertação, tanto de demônio quanto no entendimento, libertado dessa mentira. Que mentira? Que os demônios são reais? Não, isso aí não é mentira, isso é verdade, que os demônios são reais. Porém, o que eles propunham, que eles diziam que iam fazer, ou a realidade do que eles falavam, quando nós conhecemos a verdade, nós deparamos que aquilo não passa de uma falsidade. Então, por exemplo, a verdade do homossexualismo. Até hoje estão médicos, psicólogos, debatendo sobre o que viria a ser a causa do homossexualismo. E por uma lógica, por uma razão, cientistas, médicos renomados estão dizendo, não, está na cara que o homossexualismo é um fator que não tem lógica de existir. Por quê? Porque se esse grupo se proliferar, é o fim da espécie humana. Que homem e mulher foi feito para se reproduzir. Em um relacionamento homossexual, não há reprodução. Se não há reprodução, nós estamos determinando o fim da espécie humana. Então, por uma lógica, os médicos, os cientistas, os psicólogos
uma meia dúzia muito reduzida está lutando contra esse conceito, mas eles não têm a resposta. Afinal de contas, qual é a verdade sobre o homossexualismo? Uma vez que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, a verdade é que o homossexualismo trata-se de uma influência maligna, uma possessão demoníaca, aonde a pessoa que se entregou às práticas do espiritismo, candomblé, umbanda, etc., catolicismo também, afinal de contas, o grande palco do homossexualismo não é nem o espiritismo, é o catolicismo, o maior palco de todos os tempos do homossexualismo, do lesbianismo, é o catolicismo. Então, quando a pessoa se entrega a essas práticas, o espírito maligno vem e influencia na mente, na alma da pessoa e consegue perverter-lhe o caráter a tal ponto que um homem passa a ser homossexual. Ele passa a ter as suas emoções trocadas. Todo homem, quando olha para uma mulher, tem uma reação. E quando um homem olha para outro homem, tem outra reação. O diabo consegue chegar ao ponto de inverter isso. Fazer o homem olhar para uma mulher e sentir uma reação negativa e olhar para outro homem e sentir uma reação positiva, né? Vivemos muito isso aí, que eu falo assim, eu vi muito testemunho disso, conheci muito filho de santo, muito pai de santo, cheguei a ter intimidade com alguns que me criei junto e as pessoas passaram por isso e conversávamos muito e eles explicavam o que acontecia no seu corpo, as reações e etc. Então, essas verdades que a Bíblia e o Espírito Santo vem e ministra sobre nós, nos levam a um conhecimento profundo da verdade, de maneira que nós passamos a ter conhecimento pleno das causas e das circunstâncias dos fatos. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porém, aqui você vê que a Bíblia enfatiza conhecereis, quer dizer, uma questão que está tratando de conhecimento, é o campo da mente, é o campo do aprendizado, é aprender coisas. É isto, a Bíblia está tratando nisso. Já falamos sobre isso corridamente, a nível de pregações e etc., mas hoje nós queremos ver isso bem detalhadamente, para que a nossa mente possa galopar e o Espírito Santo ministrar sobre nós mais profundo nessa questão. E o que acontece? Quem sabe que tem um conhecimento da verdade, se essa pessoa é uma terra boa, ela morre, mas ela não nega a verdade. Daí nós vamos ver aqueles irmãos do passado, né? Apedrejados, crucificados, como Pedro crucificado de cabeça para baixo, dizendo, não sou digno de morrer como meu Senhor, crucifica-me de cabeça para baixo. Esses conceitos que a Bíblia mostra, eles, pelo Espírito Santo, se arraigam dentro de nós de tal maneira que nós morremos por ele. E é isso que gera a igreja mais forte de todos os tempos. Quando alguém está disposto a morrer pela causa do Evangelho, essa igreja verdadeiramente, essa é a forte, essa é a poderosa. É nessa que Jesus Cristo vai passear, vai caminhar. Porque se você pegar qualquer pessoa aí, por exemplo, da Igreja da Graça, da Mundial, da Universal, perguntar, você está disposto a morrer aqui agora pela sua fé? Irmão, você não vai ter nenhuma resposta positiva de jeito nenhum. Porque primeiro que eles não têm conhecimento da verdade. O que eles têm na vida é uma rosa ungida, é um vidro com qualquer palhaçada, é uma pedrinha que veio ali da esquina, mas dizem que veio do Rio Jordão, é uma água que tiraram da bica, mas dizem que veio lá não sei da onde, das cachoeiras do Sinai, e toma-lhe mentira para cima do povo. Resultado, aquilo chega ao ponto de nem ser uma igreja, é apenas um grupo de pessoas, mas não é a igreja. Jesus Cristo não está naquilo, Jesus Cristo não se move naquilo, Jesus Cristo não usa aquilo para nada. Ali não tem gente salva, ali não tem povo de Deus. Isso é muito óbvio.
Mas aquele que está disposto a morrer pela causa do Evangelho, como o Senhor Jesus disse, aquele que quiser achar a sua vida, vai perder. Mas aquele que perder a vida por amor de mim, esse vai achar. E a Bíblia ainda diz, ser fiel até a morte, dar-te-ia a coroa da vida. A Bíblia ainda diz, eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. Enfim, a igreja verdadeira, a igreja poderosa, é a igreja que tem conhecimento suficiente para morrer pela causa de Cristo. E ninguém vai ousar pensar que isso é todo mundo. Se aqui dentro da igreja ainda tem pessoas que não estão prontas para morrer pelo Evangelho, aqui, aonde a palavra tem jorrado como cachoeiras múltiplas, aonde o nosso assunto aqui é só Bíblia, aonde temos uma biblioteca, temos CDs, livros, DVDs, aqui nem todos estão prontos para morrer pelo Evangelho, imagina lá fora. O Evangelho lá fora é um Evangelho de prosperidade, possessões da terra, mas a verdade nos diz que a vida de qualquer ser humano não consiste na abundância dos bens que possui. A Bíblia fala que um homem estava rico e falou que os seus celeiros tinham se multiplicado e tal, e de repente alguém vem e diz assim, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e tudo isso que tu preparou, para quem vai ficar? Então muita gente, uma massa imensa, não está pronta para morrer por Cristo, e por não estar pronta para morrer por Cristo, não vai ser participante do último evento da era da igreja que está para acontecer nesse século 21, que é o arrebatamento. A igreja será arrebatada, neste século 21 a igreja vai sair da terra, e muita gente vai ficar. O pranto, o clamor e as lágrimas de ex-cristãos que vai se processar nesse mundo, será algo muito horrível, a semelhança do que o Senhor Jesus ensinou, dizendo, naqueles dias, que é esse dia depois que a igreja sai da terra e o que vai se suceder, a grande tribulação, Jesus diz que daquele dia igual não houve, e depois também não haverá. Será um dia horripilante, um dia de fome, um dia sem o Espírito Santo, será um dia de trevas, serão dias amargos, dias de enfermidade, chagas, dias em que a própria natureza vai ser ferida. Lembra? O anjo que derrama a taça sobre os rios, o anjo que derrama a taça sobre o sol, o anjo que derrama a taça sobre as relvas, sobre os fatores da natureza. Imagina, com tudo isso ferido, quem ficar por aqui, meu irmão, vai ter que aguentar uma coisa muito terrível. Mas é neste século 21 que esta porta do arrebatamento vai se abrir e fechar. E quem não tem conhecimento suficiente para viver e morrer por Cristo, vai ter um fim horrível, triste, porque está desprezando tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Bom, outra coisa ainda nós queremos falar sobre esse fator de conhecimento, como sempre dizemos aqui, né? Irmão, a sua cabeça não é a fábrica da verdade, né? Não é dentro da sua mente que a verdade vem à existência. A verdade é algo que está fora de você. Por isso o Senhor Jesus está dizendo, vocês precisam conhecer a verdade para serem libertos. Então a verdade, ela não é algo que está assim dentro de mim, é algo que eu preciso receber informação. Quando eu estava no espiritismo, no catolicismo, tantas outras besteiras, tantos outros ismos por aí, o que acontecia? Nós estávamos achando que tudo aquilo era certo. Por quê? Porque não conhecíamos nada diferente. Até que algum louco chegou para pregar para a gente, nos convidar a uma igreja,
nós ouvimos uma palavra e nós recebemos uma informação de algo que não estava dentro da nossa mente, mas quando alguém falou, o Espírito Santo veio e processou aquilo ao nosso entendimento. Então, o Espírito Santo teve que me levar diante de uma palavra, de uma mensagem, de alguma forma, pela boca de alguém, por um CD, enfim. O Espírito Santo teve que processar dentro de mim uma informação para que eu pudesse, fundamentado naquela informação, rejeitar outras informações. Porque esta é a grande batalha. Aqui está a mente do homem e de um lado está ministrando o Espírito das trevas e do outro lado está ministrando o Espírito Santo. O diabo está procurando falar a mente do ser humano e o Espírito Santo também procurando falar a mente do ser humano. E a mente do ser humano é o quê? Um campo de guerra. A quem você vai dar ouvidos vai caracterizar ou a sua derrota ou a sua vitória. Mas nós estamos todo dia, eu falei todo dia, nós estamos sujeitos a este campo de batalha. Todo dia nós recebemos informações falsas e informações verdadeiras. Todo dia nós recebemos informações falsas e recebemos informações verdadeiras. No começo desse ministério aqui, por exemplo, eu pregava, a igreja ainda estava lá embaixo, chãozinho de terra e tal, e eu pregava e amém, recebemos a palavra e tal, ia para casa. E eu pregava, íamos para casa. Até que um belo dia chegou uma informação a mim. Pastor, sabe a irmã fulana? Eu falei, sei. A irmã fulana, depois que o pastor acaba a pregação, ela escora as pessoas ali na rua, na saída do portão, e diz que não é bem assim a pregação, porque a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, a Bíblia diz aquilo outro. Não é bem assim. Então ela escora o pessoal lá fora e dá uma de profeta e vai querer ministrar outras coisas. Eu falei, se preocupa não, que esse tipo de gente dura pouco. Mas vamos ver o que o Senhor nos dá a fazer. E eu sempre, irmão, sempre vou à oração. E Deus sempre dá a direção, porque quem busca em Deus nunca erra. Quem busca em Deus nunca erra. Quem busca em Deus anda em perfeição. Então, o que aconteceu? Falei, não esquenta não, deixa lá, porque esse tipo de gente não dura muito. Agora você vê bem, dentro da própria igreja, o púlpito está pregando, o púlpito está falando, mas alguém dentro da própria igreja que discorda da palavra está escorando você lá fora, na escada, em qualquer canto, para te ministrar outras coisas. E às vezes a pessoa é imatura ainda está num processo, está principiando o seu crescimento, e ela dá ouvidos ao irmão, dá ouvidos ao outro irmão, e ainda recebe lá umas profetadas, irmão, Deus está me falando, irmão, estou sentindo no meu coração, e o resultado é que esses joios dentro da igreja acabam impedindo o crescimento de muitos que viriam a ser trigo. Isto é realidade, porque a sua mente é um campo de batalha. Alguém está jogando a verdade nela, mas alguém está jogando a mentira. E isto é todos os dias, e mesmo dentro da igreja. No ministério de Jesus não tinha um joio, chamado Judas? No ministério de Moisés, o homem mais manso, com maiores sinais e prodígios, não tinha joio? Não tinha Datã, não tinha Coré, não tinha Abirão, não tinha uma multidão que eles conseguiram reunir? Isto é a igreja, isto é o mundo, isto é o campo de batalha. Então você tem que estar esperto. Você tem dúvida? É muito normal, todos nós temos. O que você vai fazer com a sua dúvida? Você vai levá-la aos pés do Senhor Jesus. É lá que se tira a dúvida. Não tire dúvida com o irmão. E muitas pessoas, o que acontece? Questionaram. Tinha essa, vou chamar de irmã, né? Essa irmã, a super profeta,
que depois eu tive que expulsá-la da igreja, porque cá entre nós, irmão, aqui mando eu. Eu não gosto de usar essa expressão não, mas o fato é que aqui mando eu. Então, quando eu vejo que a coisa passou do limite, eu busco em Deus. Tem coisa que Jesus diz assim, não deixa. Estou usando ela, estou usando o lixo, o joio, para provar os verdadeiros. Fica aí, ó, vai rodando no meio da congregação. Mas tem vezes que o Senhor diz assim, ao anjo da igreja, assim diz o Senhor, vai lá e põe Jezabel para fora. Quando é para colocar Jezabel para fora, a gente põe também. Enfim, é Deus que move, o que Deus move, irmão, não tem essa. É aquilo que vai ser feito, custe o que custar. A obra de Deus, ela costuma ser feita na oração e no braço. Existem duas maneiras de se fazer a obra de Deus. E é Deus quem determina se ela vai ser feita na oração ou se vai ser feita no braço. Mas seja feita a vontade do Senhor. O que Ele disser é assim que será. Então você vê que, mesmo dentro da igreja, você encontra essas situações de gente que está ali, mas está lutando. Agora, muita gente, vou dizer assim, os membros da igreja, né, precisam entender certas coisas. Irmão, eu estou lá na minha casa, estou na minha, vivendo a minha vida, de repente eu quero Deus, estou clamando, Deus me mostra a tua verdade, Deus me mostra os teus caminhos, Deus não me deixa equivocado, Deus não me deixa enganado, Deus isso, Deus aquilo, Deus eu quero a verdade. Aí Deus vai e me leva para uma igreja, me coloca lá diante de um púlpito. Aí eu tenho os sinais de Deus, eu tenho as manifestações de Deus, eu tenho a confirmação de Deus, que Deus me quer naquele lugar. Mas aí eu deixo de dar ouvidos ao púlpito e passo a dar ouvido ao irmão. Irmão, igreja só tem um pastor. Não existe igreja com dois pastores. Igreja só tem um conselheiro. Não existe igreja com dois conselheiros. Igreja só tem uma administração. Não existem igrejas com duas administrações. Então, se alguém quer dar ouvidos ao membrozinho lá, é problema dele. A liderança não tem nada a ver com isso. Sabe o que eu, como liderança, faço? Fico só assistindo de camarote a queda de um, a queda de outro. Eu estou pregando, mas você quer ouvir o seu irmão? Então ouça. O líder da igreja sou eu. Você reconhece. Você sabe como você veio parar nesse lugar. Mas aí você quer consultar o seu irmão? Vai lá então, consulta ele. Eu não tenho nada com isso. Já assisti de pé nesse ministério a queda de dezenas de pessoas, em que eu poderia chegar e dizer assim, meu irmão, você está ouvindo errado, para com isso, presta atenção, a realidade é essa e essa. Mas não, eu prego aqui, o camarada ignora e vai dar ouvidos a outro lá, então é problema dele. Porque o padrão de Deus falar na igreja é pelo púlpito. É pelo púlpito. Não existe nada que aconteça dentro do ministério de Deus, nada que seja de Deus, se não tiver a aprovação do púlpito. Você já pensou Jesus operando dentro da igreja coisas que eu não entendo, coisas que eu não quero? Se ele me colocou aqui, ele me respeita. Primeiro ele ensina a mim como as coisas são, depois ele vai e opera na igreja, para que possa haver paz e harmonia, porque dentro do reino de Deus não tem divisão. Já pensou Jesus operando uma coisa e eu discordando? Não, eu não estou entendendo esse negócio, o que é isso? E começar aquela briga, tem sentido? Não tem sentido. Como algumas pessoas que saíram desse ministério, vou abrir igreja. Eu falei, contigo mesmo, não peça meu apoio. Teve 2 camaradas que saíram do ministério, com papo de abrir igreja, fizeram isso, suaram para mim apoiar. Eu falei, não, só me meto em coisa que Jesus me mostra que Ele está. Onde Jesus não está, eu também não quero estar. E foram, e colheram os seus frutos. Então, irmão, se você estiver querendo dar ouvidos ao membro da igreja, né? Ou tem aqueles membros tão bonzinhos, né? Irmão, vamos lá em casa. Eu fiz um café especial para a gente. Irmão, vamos lá em casa para a gente falar das coisas de Deus, né? Já teve nesse ministério até reunião de gente convocando aí os membros da igreja, todinho. Convocaram os membros da igreja todinho. Aí chegaram na reunião.
Quando chegaram lá na reunião, isso um irmão que me contou. Pastor, eu cheguei lá na igreja, lá na reunião, e falei, ué, cadê o pastor? Aí alguém falou assim, não, o pastor com a esposa dele, daqui a pouco estão aí, eles vão chegar. E eu não cheguei. E a pessoa ficou assustada, poxa, uma reunião com praticamente toda a igreja, não sei aonde, e eu não estava presente, nenhum telefonema para dizer, furou o pneu, ou sei lá o quê, o avião estacionou, nada disso. Eu falei, irmão, eu nunca soube dessa reunião. Eu nem sei aonde é a casa desse irmão. Se tivesse que ir lá, nem conseguiria chegar. Mas tem muito safado aqui dentro, que está doido para destruir a tua vida. Tem muito safado aqui dentro, que está doido para se engrandecer em cima de você, que é um pequenino. Safado, mas não subsistirá, porque o Deus desse lugar é verdadeiro. O Deus desse lugar não brinca. E é por isso que nesses últimos dias, Deus tem mostrado muito caixão e tem dito que muita gente vai sair daqui de dentro num cortejo fúnebre. Porque eu não brinco com o sangue de Jesus Cristo. Os nossos cultos aqui, eu nunca pedi dinheiro de ninguém. Você é testemunha disso. Então, meu irmão, esquadrinhe os fatos, procure conhecer a verdade. Não se deixe levar por ventos de doutrinas. Tinha uma pessoa que no final de um culto, ela saía daqui, ia para o ponto de ônibus lá na Leopoldina, e ia falando com os irmãos, não é bem assim não. O Tupirani tem a visão dele. Meu irmão, já começa por aí. Quando você vê que alguém me trata de Tupirani, que não põe a palavra de reverência de pastor à frente, já toma cuidado com essa pessoa. Toma cuidado com essa pessoa, ela não está enquadrada. Porque se alguém está enquadrado, essa reverência é trazida pelo Espírito Santo. Não é que eu precise disso, isso não vai alterar em nada a minha vida, é que este é um padrão do Espírito Santo. Quando alguém não me tratar com reverência e com respeito, não tratar a minha família com respeito, pode saber que essa pessoa está fora do projeto de Deus. Seja esperto, meu irmão. Busque em Deus. Você acha que Deus vai dar uma família para um pastor para administrar a igreja e depois vai deixar os filhos do pastor sejam escorraçados, que a esposa do pastor seja escorraçada? Não existe isso, meu irmão. Cai na real. O padrão de Deus sempre foi maravilhoso, de paz e harmonia. Então, tem gente e não vai parar, ainda resta pouco tempo. A igreja está em prova. Quando você trouxer um visitante, meu irmão, aqui para a igreja, se você quiser apresentá-lo a alguém, apresente a mim. Eu não estou sempre aqui, eu não atendo todo mundo. Tantos irmãos aí já almoçaram comigo, já tomaram café comigo, e o meu desejo era todo dia convidar cada um para a gente se divertir. É que a vida é corrida, a obra é corrida, mas eu nunca me escondi de ninguém, nunca saí por porta secreta de trás do púlpito. Acaba o culto, os irmãos ficam ali. Outro dia eu desci daquela porta ali, era mais de meia-noite, os irmãos conversando depois de um culto, e eu fiquei ali batendo papo também. Não fujo de ninguém, não sou estrela, meu nome não é destaque. Teria tudo para pensar assim, afinal de contas Jesus tem falado que é comigo que Ele conta. As minhas mensagens têm atravessado os oceanos, temos alcançado pessoas em todos os continentes do mundo. Eu teria tanto motivo para ser orgulhoso e não sou nem um pouco. Me visto com roupas normais, falo com o vocabulário que sempre tive, não alterei nada. Então, irmão, se você trouxer visitante para a igreja e quer vê-lo bem, cuidado, porque pode ter irmão aí dentro da igreja que está querendo roubar a atenção desses visitantes, desviá-los das atenções do púlpito para a sua própria casa. Alguém está precisando de conselho aí? Eu estou aqui. 24 horas por dia, moro aqui embaixo. Então, liga, manda e-mail. Estamos aí o tempo todo. Então, irmão, cuidado, por quê? Existe a mente do ser humano e essa mente é um campo de batalha. De um lado, o Espírito Santo ministrando e do outro lado, o diabo ministrando.
a quem você obedecer, esse será senhor da tua vida. Essa é a realidade. Outro detalhe ainda, que eu quero ver com você, é que a questão do púlpito. O que é um púlpito? É púlpito ou púlpito? Hã? Com L? Você vê que nem isso eu não sei, tá vendo? É melhor chamar esse negócio de tribuna, né? Que nem no tempo do Martinho Lutero. Tribuna, fica mais fácil. Bom, o que acontece com o púlpito? Uma vez entrou um irmão aqui nessa igreja, um irmão que veio da igreja batista. Acabou o culto, ele se dirigiu a mim e ele falou assim: pastor, eu estava esquadrinhando a pregação, e eu vi que o pastor fala mesmo a verdade. É isso aí, eu concordo com a pregação. Eu falei, tá aí um miserável que não vai escapar da cova de jeito nenhum. Como que eu concordo com a pregação? Como se eu fui chamado para conhecer a verdade? Se tem um homem pregando, e se esse homem foi levantado por Deus, meu irmão, esse homem vai pregar coisas que você discorda, esse homem vai pregar coisas que você não tem conhecimento, esse homem vai pregar coisas que você nunca ouviu. Se você chega e diz, eu concordo, opa, então você já detém todo o conhecimento. Você não é uma pessoa que precise conhecer a verdade, você já tem a verdade dentro de si. Isso não é a realidade. Isso está longe demais da realidade. As minhas pregações eu nunca procurei quem concordasse com elas e nunca me importei com quem discordasse delas. A glória que eu tenho visto, nenhum homem na face do planeta tem visto a glória que eu tenho visto. Eu não conheci antes de mim, nem mesmo Salomão, e nem depois de mim, um homem que pudesse ser referência ao serviço de Jesus Cristo, como hoje eu sou. Então eu não busco quem concorde. Pastor, essa palavra aí está certa. Caramba, eu preciso de uma pessoa que entre por essas portas para dizer se o que eu estou pregando é certo ou é errado? Será que eu já não colhi essa informação suficiente com o meu Deus lá ao pé da cruz? E o infeliz, tanto é infeliz que está desviado, e o infeliz chega ao ponto de entrar por essas portas, ouvir a pregação e no final chegar para mim e dizer assim, pastor, eu concordo com a sua pregação. Você não tem que concordar com a minha pregação. Você tem que aprender o ensinamento que eu estou passando para você. Eu fui posto aqui para te ensinar. Não fui posto para aprender contigo. Fui posto para te ensinar. Fato é que todos nós aprendemos uns com os outros? Sim, mas não se compara à distância que esse púlpito tem da sua vida. Tanto que você foi chamado para cá. Não fui eu que fui chamado para a sua igreja, foi você que foi chamado para a minha. Então eis a realidade. Conheça a verdade, deixa ela te libertar. E tem esse negócio de concordar, ou discordar. Irmão, isso aqui é muito sério. Se você concorda com alguma coisa, é porque a sua mente estava em condições de aceitar de imediato aquilo. Mas estamos considerando a ministração do Espírito Santo. Agora, se você discorda de alguma coisa, significa que a sua mente, naquele momento, não estava em condições de receber aquela ministração para uma compreensão instantânea. Porém, se você for fazer como a Bíblia diz, Mateus 6,6, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai. Se naquilo que você discorda, você diz assim, caramba, eu nunca tinha ouvido isso, e cá entre nós aqui você se surpreende com isso todos os dias.
Aqui você se surpreende com isso todos os dias, ouvindo coisas estarrecedoras, coisas loucas. Só a frase que Deus nos tem dado, Bíblia sim, Constituição não, só essa frase faz seleção a milhões de pessoas. Tem pessoas que não virão para a igreja, vão negar o chamado do Espírito Santo nesse lugar, só por causa dessas camisas. E eu ainda vou escrever essa frase lá fora, na fachada da igreja. Bíblia sim, Constituição não. Só essa frase já é uma barreira fortíssima para que pessoas não entrem nessa igreja. Por quê? Porque Deus aqui tem feito a sua seleção. Então, irmão, você, naquilo que você ouvir, tem coisas que você não está tão propício, com a condição de compreender, mas se você for para a oração, ali você vai conquistar algo muito tremendo. É ali que o Espírito Santo vai ministrar para você. Aquilo que você não entende, você passa a entender. Aquilo que realmente for errado, meu irmão, se você está buscando Deus, Ele não vai deixar aquilo cair no teu espírito, Ele não vai deixar aquilo ser ministrado à tua alma. Mas você tem que buscar em Deus, não é simplesmente com a sua mente você pensar que tem condição de concordar ou de discordar. Você não é chamado para um ministério para concordar ou discordar. O púlpito de uma igreja não está sujeito ao julgamento de homem algum. O púlpito de uma igreja é julgado somente por Deus. Ninguém julga o púlpito de uma igreja. Ninguém julga. Tantas pessoas, eu disse tantas pessoas, num plural bem grande, tantas pessoas já chegaram para mim e disseram assim: pastor, lá na minha igreja, o pastor está fazendo isso, aquilo outro. E ó, pastor, estão fazendo isso, aquilo outro. Que o filho do pastor fez isso, aquilo outro. Ó, pastor, e que a regra lá agora é essa, aquilo outro. Pastor, tudo isso não está errado? Tá, meu irmão, tudo isso está errado. A Bíblia não diz assim, diz. Então, pastor, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a divulgar as coisas lá dentro da igreja. Eu vou começar a escrever estudos, eu vou começar a gravar coisas, e vou mostrar lá dentro, para que todo mundo veja os erros daquela igreja, os erros daquele pastor. Eu disse assim: não, você vai cair na cova. Você não tem autoridade para isso. O púlpito, mesmo errado, é superior a você. O púlpito, mesmo errado, é superior a você. Mas pastor, mas não está errado. Tá, mas você é pequeno demais para falar contra um púlpito, mesmo errado. Quer uma prova? Quem ousou falar contra Davi? Depois de um adultério? Depois de um homicídio? Quem ousou falar contra ele? Ninguém, nem Natã. Nem o profeta Natã ousou falar contra Davi. O que Natã levou lá? Natã levou lá, assim diz o Senhor. Não foi homem que falou com Davi, foi Deus. Agora, cada um anda na fé que alcançou, e a fé vem por ouvir pela palavra de Deus, ou seja, fé significa conhecimento. Muita gente tem baixado a sepultura porque fala daquilo que é maior do que a pessoa. Não podemos falar daquilo que é superior a nós. Eu passei por igrejas, eu vi muita coisa errada, mas nunca recebi de Deus competência para falar. Eu passei por uma igreja, onde passei por bons anos gloriosos naquele lugar, e eu sabia que tinha coisa errada. O pastor dizia que mulher não pode usar roupa de homem, homem não pode usar roupa de mulher, e os padrões que ele usava para isso, era o pensamento dele, o que ele achava que era uma roupa de mulher, o que ele achava que era uma roupa de homem. Ele disse que foi orar dentro do gabinete e um demônio se manifestou numa pessoa, e o demônio disse: já coloquei a calça comprida nas mulheres e agora eu vou botar o vestido nos homens. E ele engoliu isso. Ora, eu não posso engolir algo ministrado pelo demônio. Quem ministra ao meu ser é o Espírito Santo. Ou será que não está escrito que os demônios são... O diabo é o pai da mentira
Eu não posso credibilizar palavra de demônio, uma vez que eu tenho o Espírito Santo para falar comigo. Vou me perder por palavras de demônio? Que papo é esse? Botei calça comprida nas mulheres. É mesmo, é? E daí? E daí que o diabo botou calça comprida nas mulheres? A humanidade está morrendo. Olha, as mulheres que têm usado calça comprida, foram todas expulsas da igreja. Deus não usou mais nada. Quem aí usa calça comprida e já teve sonhos proféticos? Alterou alguma coisa na tua vida a calça comprida? O teu Deus já te disse para tirar a calça comprida? Não, se ele não te disse, ninguém tem o direito de dizer. Então, eu participei de uma igreja, onde eu via um monte de errinhos aqui, errinhos ali. Sabe o que eu fiz? Irmão, acredita no que eu estou te dizendo. Esse negócio de Mateus 6,6, isso é mais glorioso do que o que nós temos aprendido. É muita glória quando você tem uma dúvida e vai aos pés do Senhor. Sabe o que acontece ali? Você começa a aprender a ouvir Deus, a discernir as coisas do Espírito Santo, a entender como Deus opera. Deus pode operar num lugar em que você veja claramente que lá tem um erro. Quem acha que sim? Alguém acha? Quem acha que não? Tem gente que não acha nada. Irmão, ainda que certos lugares tenha erros, ainda assim Deus pode operar lá. Porque Ele é Senhor soberano e absoluto. Agora, quando Deus te diz, sai daí, aí acabou a história. Mas tem situações, por exemplo, quando se deu essa situação, eu comecei lá dentro da igreja, e começou a acontecer na minha vida uma coisa sobrenatural. Eu comecei a sentir, falei, que isso que eu estou sentindo aqui? Eu falei, isso é alguma coisa que tem a ver com o Espírito Santo. Quando o pastor começou a pregar algumas coisas, não sei o que, roupa de mulher, não sei o que, roupa de homem, e e o cabelo, e a pintura, e não sei o que tal. Eu falei, isso está errado. Pensei eu comigo, esse negócio está errado. Mas quem vai me dizer se isso está certo ou está errado é o Espírito Santo. Eu fui lá para o meu canto, saí da igreja, meio-dia, 1h acabava o culto, almocei, fui para o meu cantinho. Falei, Senhor, essas coisas que eu ouvi, qual é a verdade sobre isso? O Espírito Santo ministrou, a verdade já é o que eu te ministrei lá dentro do santuário. Que aquilo realmente está errado. Mas eu não deixo de operar por causa de um ponto de vista errado dos meus servos. Não é por causa de um ponto de vista errado teu, meu irmão, que Deus sai da tua vida, que toda a tua fé se torna inútil. A nossa vida tem um campo muito complexo. A nossa vida de fé, ela é subdividida em vários campos, é algo muito complexo. Aí o Espírito Santo me ensinou e me mostrou o que eu poderia reter e o que eu poderia descartar. Irmão, que glória tremenda! Ele colocou dentro de mim, naquele momento em que eu tive humildade, eu não questionei nada, eu tive humildade para buscar a verdade em quem é o ministrador da verdade. E naquele momento, eu recebi dentro de mim um sinal para discernir quando eu estava ouvindo coisas ministradas pelo Espírito Santo e quando eu estava ouvindo coisas de homens. Ainda que certas coisas de homens sejam também verdade. O homem também pode falar a verdade. Amém, irmão? O homem pode falar a verdade, mesmo sem que o Espírito Santo esteja agindo de modo sobrenatural naquelas palavras. Mas aquelas palavras são verdade. Tem gente que fala, sem nenhuma unção, sem nada, diz assim, é porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá.
O camarada falou isso friamente, nenhuma ação sobrenatural do Espírito Santo existiu para que ele falasse, mas ele falou uma verdade absoluta. Não falou uma verdade relativa, falou uma verdade absoluta. Então, irmão, essas coisas nós só aprendemos quando temos humildade de não querer com a nossa mente dizer o que é certo ou errado, né? Como muita gente já saiu daqui, ó, aquelas são as ideias do pastor Tupirani lá, aquilo é a ideia dele, eu não concordo com tudo que ele prega. Irmão, amém, ninguém tem que concordar com nada do que eu prego, mas todos têm a obrigação de ir dobrar os seus joelhos e falar com Deus. Não tem que concordar com o que eu prego, mas tem a obrigação de ir orar, porque vai que o que eu estou pregando está certo, vai, e só que você ainda não tem condição para entender. Ou será que você já tem condição de entender todas as coisas? Para fecharmos esse bloco, eu quero lembrar o que foi dito aqui nesse ministério, que nestes últimos dias as pessoas ouviriam coisas que não iriam concordar. E o que elas iam fazer? Quem lembra? Iam embora da igreja. Eu vou chorar amargamente. Eu só choro amargamente quando eu não faço a minha parte. Então, irmão, você tem ouvido coisas, e eu sei que muitas coisas não são bem aquilo que você pensava. Eu sei disso. Claro que eu sei disso. Eu não nasci pastor. Hoje eu tenho aí 26 anos de evangelho, mas são 26 anos de caminhada. Então, eu não nasci pastor, eu não nasci com a verdade, eu não nasci. E ainda tem muita coisa para eu aprender, eu ainda me considero uma criança. Mas o que eu já sei, Jesus Cristo já me fez um líder na ministração da sua palavra. Isso também eu sei. Tanto sei que tenho desafiado cadeias, algemas, armas, traficante, muçulmano. Desafio qualquer um. Qualquer um eu desafio. Por quê? Porque já sei o que eu sou perante esse Deus vivo e verdadeiro. Desafio qualquer um, não tenho medo de nada. A morte para mim é motivo de riso. Eu zombo e escarneio da morte. Eu sei que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Então, você pode discordar sim, mas mais do que discordar, eu te aconselho, vai orar, porque pode ser que você esteja ouvindo verdades que o teu espírito ainda não estava pronto para ouvir. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantos livros eu li e disse assim, esse camarada está maluco, isso não existe não. Anos depois, a minha mente ia no livro e eu dizia assim, caramba, não é que o cara tinha razão? Não é que aquele camarada estava certo? Aí eu voltava lá no meu armáriozinho, lá embaixo, desentocava aquele livro para ler novamente, com uma nova mente, com um novo crescimento espiritual. Quantos livros eu li assim, de coisas que eu disse, não acredito nisso não. Esse camarada aqui, esse escritor viajou, passava-se 5, 6, 7 anos, eu dizia assim, caramba, eu já ouvi isso em algum lugar. Quando eu ia lá buscar no livro, está aqui, o camarada estava certo. Ou seja, tem informações que nós ainda não estamos em condições de processar instantaneamente. Mas, se existir em nós humildade, eu te afirmo, até o que não entendemos, um dia vai somar as nossas vidas e vai nos dar crescimento espiritual. Amém? Nós vamos dar uma paradinha aqui então e daqui a pouco a gente volta.